Fala galera do AZ, meu nome é Isabela, eu sou professora de inglês e estou aqui hoje para comentar a prova discursiva de inglês da UERJ. Bem, gente, antes de a gente começar a falar das questões, né, propriamente, a UERJ trabalhou com 2 fragmentos de texto, como ela sempre normalmente trabalha, né? Um fragmento estava extremamente conectado com o outro. E também trabalhamos gêneros textuais nessa prova que a gente falou em sala. Então, ó, gabarito total para vocês. O primeiro texto era uma review, né? Era uma resenha. A gente trabalhou muito com resenha. O UERJ já trabalhou com resenhas de livros também em outros anos, que a gente também fez em sala. Qual é a estrutura, mais ou menos, de uma resenha que a gente encontrava nesse texto que a gente viu em sala? Lembra que a resenha é uma crítica, a gente pode fazer resenha de filme, a gente pode fazer resenha de livro, de álbum, de CD, a gente pode fazer crítica de várias coisas. Ele escolheu por fazer a crítica de um filme, né? Um filme que veio de um livro. Então, galera, o que você tinha como estrutura nesse primeiro texto? Você ia encontrar um summary, né, que é um resumo do livro. Normalmente, o crítico que escreve essa resenha, ele fala um pouquinho desse filme, ele fala um pouquinho desse livro antes de dar a opinião dele, para você ter uma ideia sobre o que é essa história. Então, ele vai falar dos personagens centrais, né? Ele vai falar qual é o assunto principal dessa história. Então, normalmente, ele descreve um pouquinho os personagens, ele fala em torno de que gira essa história. E depois desse summary, desse resuminho que a gente tem sobre o livro ou sobre o filme, a gente vai ter a opinião do autor. Então a gente encontra muito adjetivo, a gente encontra muito juízo de valor. Às vezes, esse crítico vai recomendar você ou não a assistir esse filme, a ler esse livro, de acordo com o que ele achou. Então, galera, lá na primeira questão, a gente tinha o autor aí da prova pedindo para que você identificasse 2 qualidades na avaliação desse filme e 2 temas tratados no filme. Primeiro parágrafo, a gente já tinha a avaliação desse filme por esse crítico. Ele dizia que foi um filme, né? Na verdade, muito bem elogiado pela crítica. Ele vai dizer que é um filme clássico, né? Um filme trivial, que tem uma atuação excepcional, é o adjetivo que ele usa. Ele vai dizer que é um portrayal, né? É um retrato de uma parte que é a infância e a inocência que essa infância traz. E ele vai dizer que transmite uma mensagem progressiva, enlightened, né? Iluminada acerca de questões raciais, de preconceito racial, de violência, de tolerância, né? E de coragem. Então, a gente já tinha aí a resposta da nossa questão número 1. Já aqui no primeiro parágrafo a gente já encontra adjetivos que o autor desse texto vai utilizar para classificar esse filme, para dar a opinião dele acerca desse filme. E, ao mesmo tempo que a gente viu a avaliação do autor acerca desse filme, a gente já encontrou 2 temas retratados nesse filme, né? A gente vai dizer que é o preconceito racial, a violência, a tolerância moral e a coragem. Você só precisava pegar 2 desses temas aí que eu falei. A segunda questão, meninos, já não era tão interpretativa, já partia para um assunto mais gramatical, que está num dos nossos módulos tratados ao longo do ano, né? Que é Noun Group. O nome do módulo é Noun Group, o nome do assunto gramatical é Noun Group. Noun Group, galera, ele chama aí no enunciado, é grupo nominal. É quando a gente tem uma palavra base, que é um noun, né? Como a gente chama em inglês, é um substantivo. E esse substantivo, ele é pré-modificado por uma ou 2 ou até 3 outras palavras que podem ser adjetivos ou podem ser outros substantivos. É mais comum na língua a gente ver um substantivo sendo pré-modificado por um adjetivo. O adjetivo tem essa função, né, clássica de modificar um substantivo. Como, por exemplo, se eu falar older brother, né? O brother aí está sendo pré-modificado, né? Está sendo classificado por um adjetivo que é o older. Mas não só esse tipo de combinação, que é a mais comum, a gente encontra na língua. A gente também encontra na língua o substantivo sendo pré-modificado por outro substantivo. Como, por exemplo, se eu falar London bus. Eu tenho bus de ônibus, né, um substantivo, mas esse substantivo agora não mais está sendo pré-modificado por um adjetivo, o que era lá muito comum. Agora ele está sendo pré-modificado por um outro substantivo que é London, né, que é até um substantivo próprio, é um nome, né.
Então, a gente tem também esse tipo de combinação possível na língua. Outro exemplo, se eu falar police inspector, eu não só tenho um inspetor, que é um substantivo, mas tenho um inspetor de polícia. Polícia também é substantivo. Acontece que esse substantivo police ou London, né, que vem na frente de um outro substantivo, ele desempenha a função de adjetivo. É como se ele vestisse uma roupa naquele momento, uma fantasia, e ele estivesse ali desempenhando o papel de adjetivo. Então, ele dava um noun group retirado do texto, que era esse que estava em negrito, e ele queria que você traduzisse esse grupo nominal para o português. Então, olha só, você sempre começa a traduzir um grupo nominal pelo substantivo base, por esse substantivo que é pré-modificado por outros. Então, você vai começar por novel, que é um falso cognato, né? Não é novela, mas sim romance, já que a gente está falando de um filme que foi inspirado num livro. Então, você vai começar por romance, você vai traduzir que é um romance autobiográfico de Harper Lee, né? Como tá aparecendo aí na tela para vocês. Já tô no segundo slide, tá? Já tá aparecendo, agora vai aparecer, que é agora que eu apertei. Então, vai aparecer aí, ó, um romance autobiográfico. Agora você vai dizer quem é o autor desse romance autobiográfico, que é o Harper Lee, né? E você vai dizer que o Harper Lee é ganhador, né? Ganhou o prêmio Pulitzer, que também tá dizendo aí nesse noun group. Então, galera, sempre começa a traduzir o noun group pelo substantivo base, que no caso aí era novel, é esse primeiro substantivo que é pré-modificado por outros. E aí, normalmente, a gente vai traduzindo, a ordem da tradução é o que está mais perto. Então, depois de novel, você traduziu autobiographical, né? Você traduziu que é um romance autobiográfico do Harper Lee, que foi ganhador desse prêmio Pulitzer. Tá? Em seguida, a gente normalmente a questão da UERJ é assim, são 2 etapas, 2 comandos, às vezes até 3. O próximo comando, ele quer que você destaque do segundo parágrafo 2 problemas existentes na cidade de Morroville, retratados tanto pelo livro quanto pelo filme. Então, a gente tem aí onde se passa, né, essa narrativa, onde se passa essa história, e é na cidade de Morroville. E ele quer 2 problemas encontrados nessa cidade que são retratados no filme. Então, galera, olha aí na sua tela 2 das respostas: pobreza, né, conflitos raciais, injustiças sociais e casas deterioradas. No segundo parágrafo, ele vai começar a falar um pouquinho dessa cidade, né, que ele chama de setting, é onde se passa, é o cenário onde se passa essa história. Vai dizer que é um local poor, um local pobre, a gente vai encontrar esse adjetivo poor no texto, a gente vai encontrar essas palavras dizendo que nessa cidade a gente encontrava lares deteriorados, casas deterioradas, que é uma característica da cidade ser pobre, e vai dizer também que existiam conflitos profundamente, né, conflitos profundos em relação a questões raciais e sociais. Então, a gente também tinha essas 2 características dessa cidade onde vai se passar essa história. Então, já encontramos a resposta aí da nossa questão 2. Vamos para a nossa questão 3. Vou passar aqui o slide também, vai aparecer na sua tela a resposta. Na questão 3, ele vai falar que, de acordo com a sinopse do filme, To Kill a Mockingbird foi fiel ao livro que lhe deu origem. Identifique 2 afirmativas presentes na sinopse que aludem a essa fidelidade. Normalmente, resenha, quando se fala de um filme que veio de um livro, essa questão de ter sido fiel ou não ao livro sempre é mencionada. Então, galera, ele já afirma no enunciado foi fiel sim ao livro esse filme. Agora, quais são 2 afirmativas no texto que mostram realmente essa fidelidade? Repara que ele quer que você responda em português, tá, galera? Só vai responder em inglês quando ele falar retire do texto ou quando ele enfatizar. Responda em inglês. Tirando isso, vai ser em português. Então, olha só, a resposta estava lá no nosso segundo parágrafo. No momento, na primeira logo linha, que ele vai dizer que o roteiro foi fielmente adaptado, né, na verdade, pelo roteirista Houghton Foote, né? Então, essa primeira frase aí do texto já mostra que o filme foi bem fiel, né? O roteiro foi fielmente adaptado lá do livro. A gente também tinha uma segunda frase que vai dizer, logo abaixo, né, começava na terceira linha do segundo parágrafo e ia até a 4ª linha, que vai dizer que essa cidade onde se passa essa história foi fielmente recriada nos estúdios lá da Universal, né? Então eles recriaram todo esse cenário fielmente
para que parecesse realmente lá com a história do livro. Então já tiramos as duas frases que comprovam essa fidelidade mencionada na sinopse do texto, né? Então, olha só, galera, questão 4, vamos passar para a próxima questão. O parágrafo em que o filme é resumido traz informações sobre seus personagens e expõe o conflito vivido por eles. Descreva o personagem interpretado pelo ator Gregory Peck, aponte ainda a causa defendida pelo personagem e uma das consequências dessa ação. Bem, se a gente tem a sinopse, se a gente tem um resuminho desse livro, e se o objetivo dele, antes de fazer a avaliação, antes da opinião do autor, é contar um pouquinho da história desse livro, desse filme, para você saber sobre o que ele está falando, óbvio que ele vai falar dos personagens centrais. Terceiro parágrafo, a gente encontra três personagens centrais nessa narrativa. Uma garota de 6 anos de idade, interpretada pela Mary Badham, né, que se chama Scout. E a gente também tem o seu irmão mais velho, de 10 anos de idade, o Jan. Mas vai dizer que a história foca não nesses dois personagens, não nessas duas crianças, mas sim no seu pai, que é o Windor, né? É um viúvo. É um viúvo e honesto e respeitado advogado, que se chama Atticus, né? O Atticus é esse pai que é advogado, é um cara honesto, um pai viúvo, foi interpretado pelo autor Gregory Peck. Então, galera, já respondemos parte da nossa questão, né? A gente já descreveu o personagem como tá aparecendo aí na tela de vocês. É um pai viúvo, escrupulosamente honesto e advogado altamente respeitado. Agora, se ele é um advogado, ele defende uma causa. É o segundo comando da UERJ. Aponte ainda a causa defendida pelo personagem. A gente viu que a história vai tratar de questões raciais, de injustiça, de valores morais. Então, é aí, nesse pai viúvo que é advogado, que a gente vai trazer esses valores morais, essas questões raciais e sociais. Porque esse pai viúvo, de acordo com esse terceiro parágrafo, ele vai defender, como tá aí, vai aparecer na tela de vocês, um homem negro falsamente acusado de atacar uma mulher branca do sul. Então também está no terceiro parágrafo, entre as linhas 16 e 17, vai dizer que esse pai é retirado lá do conforto da sua casa, tranquilidade da sua vida, por corajosamente defender um homem negro chamado Tom Robson, que foi falsamente acusado de atacar uma mulher branca. Então a gente vai retratar provavelmente essas questões raciais, né, da América, a questão do preconceito contra o negro, né? Então já estava aí a nossa resposta. Agora vamos para o terceiro comando da questão. Qual é a consequência dessa ação? Dele defender esse homem negro falsamente acusado de ter atacado uma mulher branca? Vai dizer que ele e a família dele são retirados do sossego, né? Eles levavam uma vida tranquila até esse pai defender esse homem negro. Além disso, na linha 19 e 20, vai dizer que um adulto preconceituoso ataca os filhos desse homem, desse advogado, desse pai viúvo. Então os filhos dele são atacados justamente por ele defender esse homem negro. Vamos partir para a quinta questão. Para fazer a quinta questão, a gente precisa ler o segundo texto, o segundo fragmento. Enquanto o primeiro fragmento era uma resenha, o segundo fragmento era um trecho desse livro. Era um trecho do livro que deu origem ao filme To Kill a Mockingbird, né? Então a gente tinha os personagens, a gente tinha o narrador, essa primeira pessoa que é o narrador, a gente vai descobrir quem é o narrador, que é um narrador personagem, ele faz parte da história, mas vamos descobrir qual dos personagens é, né, esse narrador. Então a gente vai ter o fragmento desse livro. Isabela, como é que eu sei que isso é um fragmento? Além do no enunciado, ele já te esclareceu, ele já te disse isso? Você tinha características como aspas, representando aí um discurso direto, né? A reprodução exatamente das palavras do personagem, exatamente como ele disse. E você tinha esses elementos de história, narrador, onde se passa, um falando com o outro, a gente tinha o travessão também para indicar essa fala. Então a gente tinha elementos de uma história realmente, tá? Então, galera, vamos ler a primeira questão para a gente saber o que a gente precisa procurar.
Ele vai falar com base no texto 1, aquele texto lá, nossa resenha, apresente o nome da narradora e estabeleça sua relação de parentesco com os personagens Atticus e Jen. Gente, lá no primeiro texto, a gente via que tem três personagens centrais, né? A Scout, que é a filha lá de 6 anos de idade, o Jen, que é o irmão da Scout, né, que tem 10 anos de idade, e a gente tinha o Atticus, que é o advogado, é o pai dessas crianças, aquele viúvo, né, que defende o homem negro. Qual desses três personagens é o narrador? Bem, no texto 2, a gente vai começar esse narrador descrevendo o Atticus. Então a gente não sabe a gente sabe já que o Atticus não é o narrador. E a gente vai ter logo em seguida na primeira linha a seguinte fala: When Jen and I. Se ele fala quando Jen e eu perguntamos ao Atticus por que ele era tão velho, a gente sabe que também não é o Jen falando, esse menino de 10 anos de idade. Então, galera, quem é esse I que pergunta ao Atticus junto com o Jen por que ele era tão velho? Por que ele não era tão novo igual os outros pais da escola? A gente descobre que esse narrador, na verdade, é a narradora. É a Scout, é aquela filha de 6 anos de idade que vai narrar o livro. Então ela vai fazer uma comparação aí durante esse fragmento do pai dela, vai descrever um pouco do pai dela e vai comparar o pai dela com os outros pais dos colegas, tanto dela quanto do irmão dela na escola. Então, galera, já identifiquei quem é o narrador desse texto. É a Scout, tá? É essa filha de 6 anos de idade. Agora ele quer que você estabeleça a relação de parentesco com o Atticus e Jen. Em relação ao Atticus, ela é filha, em relação ao Jen, ela é irmã. E em seguida, retire em inglês do primeiro parágrafo do texto 2 um trecho que contenha indícios da relação de parentesco entre a narradora e esses personagens. Vai aparecer aí na sua telinha, que lá no primeiro parágrafo, na segunda linha, a Scout, né, essa filha de 6 anos de idade, vai descrever o pai, dizendo que o pai era muito mais velho do que os outros pais dos seus colegas na escola. E não havia nada que ela e o Jen conseguiriam dizer para os seus amigos quando os seus amigos começavam com a frase meu pai. Então, galera, já tenho nesse trecho aí mostrando Jen and I, a relação dela com o Jen, identificando que os dois aí eram irmãos e identificando, inclusive, o grau de parentesco dos dois com o Atticus, na hora que ela fala my father, né, o que a gente identifica que ele era pai dos dois. Então a gente já tinha esse fragmento aí, tá, para caracterizar, para confirmar esse grau de parentesco entre esses personagens centrais da história. Questão 6. Ela pega um fragmento retirado aí do terceiro parágrafo, que vai dizer, nosso pai não fazia nada. E de acordo com o terceiro parágrafo, a afirmação acima pode ser compreendida como falsa ou como verdadeira. Explique por que esses dois pontos de vista são plausíveis. Por que a gente pode ver esse fragmento como falso, mas também a gente pode ver como verdadeiro. Nesse terceiro parágrafo, ela vai dizer assim, nosso pai não fazia nada. Ele trabalhava num office, num escritório, e não numa farmácia. Ele não era xerife, ele não era fazendeiro. Ele não trabalhava, né, numa garagem ou fazia qualquer coisa que pudesse despertar a admiração de qualquer um. Ou seja, gente, a gente pode considerar essa afirmação como verdadeira, como vai aparecer na telinha de vocês a resposta, porque de acordo com essa narradora, de acordo com a filha dele, o pai não desempenhava funções que despertassem a admiração das outras pessoas daquela cidadezinha de interior, daquela cidade rural. Então, se a gente fosse levar em consideração esse ponto de vista, o ponto de vista das outras pessoas, que só consideravam alguns trabalhos como trabalho mesmo, essa afirmação é verdadeira. Realmente ele não fazia nada, porque ele não desempenhava nenhuma dessas funções, ele trabalhava no escritório. Mas a gente também pode considerar essa afirmação como negativa, porque ele trabalhava, sim, ele trabalhava no escritório, ele só não desempenhava funções que as pessoas costumavam admirar. Então já temos a resposta à nossa questão 6. Vamos para a nossa questão 7. O personagem Atticus é apresentado como uma pessoa peculiar. Aponte o motivo pelo qual o Atticus usava óculos e o que fazia quando queria enxergar bem. Em seguida, cite 2 atividades comuns aos outros pais, mais incomuns
ao Ericles. Então, galera, olha só, a gente viu que nesse trecho a Scout vai comparar o pai dela com outros pais, né? E ela vai descrever também um pouquinho o pai dela. Então, olha só, lá no quarto parágrafo, ela vai dizer que ele usava óculos, porque ele era praticamente cego de seu olho esquerdo. Então, vai aparecer aí na telinha a resposta para vocês que o Ericles era quase cego do olho esquerdo, por isso ele utilizava óculos. E também, deixa aí na telinha aparecendo a resposta, vai dizer que quando ele queria enxergar alguma coisa bem, ainda estou no quarto parágrafo, ele virava a sua cabeça e olhava pelo olho direito para esse objeto ou para essa pessoa, para que ele pudesse enxergar bem. No parágrafo de baixo, ela já vai começar essa comparação do pai dela com os outros pais. Ela vai falar assim, meu pai não fazia as coisas que os outros pais faziam. Ele nunca foi caçar, ele não jogava pôquer, ele não pescava, não bebia ou não fumava. Ele só sentava lá na sala e lia. Então, galera, coisas que os outros pais faziam, mas que eram incomuns ao Ericles, que o Ericles não tinha o costume de fazer. Caçar, pescar, beber, fumar, jogar pôquer. Você só precisava apresentar duas dessas respostas que vai aparecer aí na telinha para vocês, só para vocês checarem. Até colocamos em tópicos para vocês verem melhor, só precisava de duas dessa aí, tá? Questão 8, galera, no quinto parágrafo, duas expressões indicam que o Ericles e Scout, né, eram alvos de comentários na escola. Retire em inglês essas expressões do texto. Vamos voltar lá no texto. Voltando no texto, a gente percebe que lá no parágrafo que começa na linha 15, ela vai falar assim, ok, meu pai não fazia as coisas que os pais costumavam fazer. Ele era um cara quieto, ele gostava de ler. However, entretanto, mesmo ele tendo essa característica de uma pessoa mais reservada, de uma pessoa mais quieta, isso não fez com que as pessoas parassem de falar dele na escola, com que ele passasse despercebido pelos outros. Ele vai dizer que school buzzed with talk. Buzzed with talk é uma expressão que mostra que rolavam rumores na escola sobre o pai dela defender aquele negro que foi acusado falsamente, né? E aí, daí a gente puxava as questões de racismo, né, apontadas na história. Então, galera, a primeira expressão que mostrava que falavam dela, falavam do pai dela é buzzed with talk, que indica exatamente esses rumores, né? Esses papos que rolam por aí, a gente vai escutando. A segunda expressão tava na linha 18, que vai dizer word got around, né? Falavam muito. Outra expressão que indicam rumores, né, sobre ela e sobre o pai dela naquela escola. Então já retiramos do texto duas expressões e vou colocar na telinha para vocês a resposta, que mostravam que rumores rolavam sobre ela, sobre o pai dela, sobre ela defender o pai, sobre o pai defender aquele negro. Então, ela e o pai eram assuntos polêmicos, né, nessa escola. E vamos para a penúltima questão, que é a questão 9, que ele vai falar: as personagens de Scout e Jam ganham espingardas de ar comprimido. Ericles e tio Jack tiveram atitudes opostas em relação às armas. Indique a atitude de cada um. Em seguida, transcreva do texto em inglês o fragmento que mostra como Ericles preferiria que as armas fossem utilizadas. Bem, a gente vai ter um fragmento aí no texto, que começa lá na linha 22, que vai dizer que a essas duas crianças foram dadas armas, rifles de ar comprimido. Mas, segundo essa narradora, segundo a filha dele, o Ericles não os ensinou a atirar, ele não queria os ensinar a atirar. Então, tô colocando na telinha para vocês a resposta. A atitude desse pai viúvo em relação a essas crianças ganharem um rifle de ar comprimido, ele não queria, era essa, de recusa a ensinar essas crianças a atirar. Entretanto, o Uncle Jack foi quem ensinou os rudimentos do tiro, como se atirava. Então a gente tem aí duas atitudes opostas, né? Pessoas que tomaram atitudes completamente diferentes. A segunda etapa da questão era mostrar como, né, esse pai gostaria que as crianças utilizassem essa arma. E aí a gente tinha um verbo essencial aí para você identificar essa ideia de preferência, que é o rather. Lembra que o rather
acompanhado principalmente do would, indica esse prefer, né, essa preferência. Então é na hora que abre aspas para mostrar a fala do Ericles, desse pai, lá na linha 23 e 24, quando ele fala: eu preferiria que vocês atirassem em latas lá no quintal, ao invés de atirarem em pássaros. Então pega esse fragmento que está aparecendo aí na telinha de vocês, que mostra a preferência desse pai em relação a como esses filhos, já que os filhos aprenderam com o tio a atirar mesmo, onde esses filhos deveriam atirar, né? Não nos pássaros, mas sim em latas. E esse trecho está conectado extremamente com a questão 10, quando a Miss Morio, que é o outro personagem trazido no texto, fala assim: seu pai está certo, fala para suas crianças que o Ericles estava correto em relação a alguma coisa. Ele quer exatamente o ponto de concordância em que essa mulher, essa Miss Morio, concorda com o Ericles. Então, vamos responder essa primeira etapa. Vou colocar a resposta aí na telinha de vocês. E a resposta também você pode acompanhar comigo. Tá lá no penúltimo parágrafo. Aliás, tá tanto no penúltimo quanto no último. Nesse momento que o Ericles diz para os filhos não matarem, né, os pássaros, porque é um sin, né, é um pecado matar um mockingbird, um tordo, que é um tipo de pássaro. Essa Miss Morio vai concordar com ele: você tá certo, o pai de você está certo. Os tordos, esse tipo de pássaro, não faz nada além de trazer música para a gente apreciar. Eles não comem os nossos jardins, eles não fazem... eles, na verdade, não estragam, né, os nossos jardins, eles cantam com todo o sentimento e ainda tem mais, eles não fazem ninhos lá nos locais que a gente usa para armazenar o milho, né, que eles chamam de silo, né? Então, galera, ela vai concordar com ele em relação a não matar os tordos, a não matar esse tipo de pássaro. Então, por isso que eu tô colocando aí na tela a resposta para vocês: matar tordos é um pecado. É nisso que ela concorda com o Ericles, né? E por que que ela concorda em relação a isso? Ele queria duas razões. Já tô colocando aí na tela para vocês verem, acabei de falar também. De acordo com ela, eles não fazem nada a não ser cantar, a não ser música para os nossos ouvidos, para nós apreciarmos. Não estragam os jardins, não comem os jardins, cantam com todo o sentimento, com todo o seu coração, e não fazem ninhos nos silos, que, de acordo com o glossário que a própria UERJ dá pra gente, são locais utilizados para armazenar o milho. Vamos lembrar que essa história se passa numa região rural, né? Tanto que a gente viu que o Ericles não era admirado pela população porque não desempenhava nenhuma função em relação a trabalhos rurais. Então, galera, já respondemos a nossa prova da UERJ, vimos que ela foi 90% interpretativa, com alguns tópicos gramaticais, como noun groups, por exemplo, como identificar expressões no texto, mas também trabalhava muito a questão do gênero textual, identificar quem era narrador, a relação de parentesco do narrador com os outros personagens, qual era o tema central. Então, galera, tudo que a gente trabalhou em sala, espero que vocês tenham ido bem, estou torcendo por vocês. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!